Oi, você sabia que existe um comércio do lixo plástico? Os humanos produzem e lidam com lixo há séculos, desde a descoberta do fogo pela humanidade. No entanto, a relação dos humanos com seus rejeitos veio sendo modificada em forma e quantidade, de acordo com o momento histórico. Durante a Segunda Revolução Industrial, que durou do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, houve o aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção, assim como a expansão da industrialização para diversos países. Os materiais representantes da Segunda Revolução foram o aço, a eletricidade e o petróleo. Tais tecnologias desenvolvidas no período possibilitaram a produção em massa e a automatização do trabalho, assim como a introdução de novos modos de organização do trabalho, como o Fordismo e o Taylorismo. Também possibilitaram o surgimento de novas indústrias, em particular as indústrias elétrica e química. A partir da indústria química foi inventado o plástico. Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial e na fase final da Revolução Industrial, com o incentivo dos Estados Unidos, a produção de plástico cresceu rapidamente. Durante aquele momento, era essencial preservar materiais como o metal. Assim, o governo estadunidense passou a estimular o uso de plástico na fabricação dos mais variados objetos. Dessa forma, o plástico passou a ser usado na indústria como alternativa a outros materiais de mais difícil obtenção e que deveriam ser racionados. Graças a esse cenário, a expansão da indústria do plástico teve seu desenvolvimento acelerado. Ao fim da guerra, a capacidade produtiva da indústria do plástico foi direcionada a outros mercados. De utensílios a soldados, entre outros artigos de guerra, o plástico passou a ser incorporado na produção de itens comuns no dia a dia, a qualquer pessoa. A produção e o consumo de objetos de plástico foram também impulsionados pela grande expectativa de prosperidade econômica do período pós-guerra. A era em que vivemos atualmente é chamada de a era do plástico. Ele se tornou um importante componente do nosso dia a dia, facilitando a vida moderna, o que tornou a sociedade moderna totalmente dependente de seu uso. Somente em 2017, o mercado global de plástico chegou a movimentar um total de 520 milhões de dólares, e estima-se que crescerá a taxa de 4% ao ano até 2025. Entretanto, o problema a respeito do descarte do lixo aumentou à medida que a fabricação e a utilização do plástico também cresceram. As toneladas de plástico descartadas anualmente começaram a lotar os lixões e a gerar questionamentos a respeito de para onde esse lixo seria levado. Entre os principais problemas causados pelo acúmulo inadequado de lixo, podemos citar a contaminação do solo, do ambiente aquático e do ar, que afetam diretamente a sobrevivência de espécies e colocam em risco até mesmo a espécie humana. Além disso, o lixo pode agregar-se nas grandes cidades e levar ao entupimento de redes de drenagem, que podem desencadear intensas enchentes e contribuir assim para o aumento da proliferação de organismos transmissores de doenças. Primeiramente, para compreendermos o problema, devemos levar em conta o fenômeno da globalização, que possibilita maior integração econômica entre os países e agrava essa situação. Nos dias de hoje, todo tipo de material passa a ser comercializado com maior rapidez e eficiência entre os países. Entre esses materiais, encontra-se o lixo. Em segundo lugar, devemos lembrar que o plástico, devido aos seus componentes, não favorece o desenvolvimento sustentável do planeta. Esse conceito é muito importante para entendermos o debate em questão. Ele define um desenvolvimento com potencial e capacidade de fornecer e sustentar as necessidades da atual geração, sem o comprometimento dos recursos necessários para gerações futuras. Ou seja, possui como principal objetivo um desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Sendo assim, o plástico acaba prejudicando esse papel, pois é utilizado em muitos itens de vida útil curta e que tornam-se não recicláveis por conta de sua contaminação. Na atualidade, ocorre um comércio desse material entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, pois é dessa maneira que os países produtores de rejeitos encontram para lidar com seus resíduos. Nessa dinâmica, geralmente o fluxo do produto se dá entre os países de alta renda para os países do leste da Ásia. Apesar de apresentar benefícios tanto para
os países exportadores quanto para o crescimento econômico nos países importadores, temos de levar em conta que ainda existem práticas ilegais ocorrendo mundialmente e que, por isso, podem tanto prejudicar as nações envolvidas como o nosso planeta. Por isso, é essencial buscarmos alternativas conscientes e que prezam pelo manejo adequado desses resíduos. As funções e os objetivos da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente são basicamente monitorar o meio ambiente global, alertar os países e a população em geral sobre atitudes que prejudicam o meio ambiente, bem como os problemas e ameaças relacionados a esse, e recomendar medidas para o desenvolvimento sustentável. Esse comitê é o principal fórum ambiental global, busca principalmente, com a presença de chefes de estados e figuras importantes que se interessem na questão ambiental, assumir e firmar compromissos globais para com a proteção ambiental. O ANUMA atua como um dos principais palcos de discussão sobre a circulação de resíduos plásticos, como isso se relaciona com os países e também como afeta o meio ambiente e diversos ecossistemas. Por isso, o ANUMA é considerado a principal autoridade de nível global e atua definindo os próximos passos e medidas a serem tomados.